8h16. Hoje estamos recebendo aqui no Jornal da CBN o secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo. Secretário, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui conosco na CBN Cuiabá. Bom dia, Igor. Bom dia, Pedro. Bom dia também a todos aqueles que nos ouvem e também nos assistem, né? Exatamente. É uma honra recebê-lo. Vamos começar com a notícia, secretário, com relação à referência nacional, que Mato Grosso tem se tornado referência nacional em vários aspectos. A mais recente, entretanto, é a liderança no ranking nacional de solvência fiscal. Ou seja, Mato Grosso, de acordo com este ranking, é o estado que melhor cuida do dinheiro público. Queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte como é que funciona esse ranking e o que leva Mato Grosso a estar bem posicionado neste ranking. Responsabilidade fiscal. Desde o início do mandato do governador Mauro, do governador Otaviano Pivetta, uma diretriz é a recuperação das contas públicas. A gente sabia, Igor, como que o Estado estava naquele momento, em 2019, com um desajuste fiscal bastante forte, com salários atrasados e também com 11 mil aí fornecedores do Estado com pelo menos 180 dias de atrasos nos seus serviços, nos seus trabalhos prestados. Então, esse trabalho de recuperação fiscal ele se consolidou em 2021, o Estado alcançando ali já a primeira colocação no ano de 21, 22 e 2023 em solidez fiscal. Isso significa dizer que o Estado tem as suas contas equilibradas, gasta menos do que arrecada, tem o investimento público como uma grande âncora e uma mola importante para que a gente consiga continuar aí na trilha do desenvolvimento do Estado, fazendo os investimentos que esse Estado precisa na área social, e falando de hospitais, recuperação de escolas, na própria assistência social, mas também em infraestrutura, a revolução que está acontecendo aí no Estado em estradas, vamos chegar aí a quase 7 mil quilômetros de estrada, dobrando o que nós tínhamos de estradas pavimentadas até 2019. E também pontes, construindo a maior ponte do Estado lá sobre o Rio Juruena, 1.300 metros. Isso significa que o Estado tem potência fiscal porque respeita o dinheiro público, respeita o dinheiro do cidadão. E esse ranking consolida esse trabalho todo de recuperação fiscal do Estado. O Estado, então, hoje tem um bom ambiente econômico porque as empresas sabem que pode vir para Mato Grosso, porque sabem que aqui vão encontrar um governo forte, que consegue entregar efetivamente aquilo que o Estado precisa e o ranking, de fato, ele consolida essa nossa realidade. E esse ranking de solvência fiscal, especificamente, ele significa dizer que é o Estado que tem, em relação o seu passivo e os seus ativos, no caso, correntes, aquilo que entra e sai do Estado, no caixa do Estado, em relação à liquidez, é o Estado hoje que tem as melhores condições. O Estado de baixo endividamento, é o Estado que tem menor endividamento no país, quer dizer, um Estado com dívida pequena e, ao mesmo lado, com uma capacidade de investimento alta, quer dizer, tem recursos públicos suficientes para fazer os investimentos. Prova disso é que nós tínhamos em caixa recursos suficientes para colocar 1 bilhão e 600 milhões de reais na BR-163. Aí eu fico imaginando, às vezes a gente escuta aí que o Estado não precisa gerar superávites, e a gente escuta isso recorrentemente. Se nós não tivéssemos essa potência fiscal, nós não teríamos condição de ter feito o que nós fizemos lá com a NTT e ter assumido o contrato de concessão que até então era conduzido pela Odebrecht e ter feito os investimentos, porque ali exigia que se colocasse capital à frente. É uma coisa quando você vai comprar uma empresa, Claro. Quem está vendendo a empresa fala, opa, peraí, será que você vai ter condição de me pagar, e consequentemente de fazer os investimentos? E ali no caso tinha uma agência nacional que olhava, olha, peraí, será que esse Estado que está falando que quer comprar e assumir, ele vai ter recursos? E olharam as nossas contas e viram que a gente tinha condição. Prova disso é que 1 bilhão e 600 milhões já foram colocados em pouco mais de um ano, que nós assumimos. Vamos colocar agora mais 700 milhões em 2025 e 2026 de aporte. Vamos completar 2 bilhões e 300 milhões de reais, Igor, e vai entrar aí os 4 bilhões e 700 milhões de financiamento do BNDES. Vai completar um ciclo de investimento no Estado em 4 anos na BR-163, de Cuiabá até Sinop, de 7 bilhões de reais, sendo desses 7, 2 bilhões e 300 saindo do caixa
do governo do estado. E prova disso é que nós estamos inaugurando, né? Dia 20 de dezembro, haverá inauguração já da primeiro trecho de duplicação ali, Diamantino, Posto Gil, até Nova Mutum, são 90 quilômetros, coisa que há 2 anos atrás era completamente impensável. Então eu digo, a base de uma gestão pública exitosa é a gestão fiscal. Eu diria que é a fundação de qualquer casa que você vai construir, é a solidez fiscal. Assim o é na vida privada de qualquer cidadão, de qualquer empresa e também é de qualquer governo. Não dá para... dinheiro não aguenta desaforo, e dinheiro público aguenta menos ainda. E quem sofre no final do dia é o cidadão. Se nós não tivéssemos feito esse ajuste fiscal no Estado, certamente hoje nós não teríamos lá uma estrada duplicada, não estaríamos fazendo 4 hospitais regionais no interior, não estaríamos aqui prestes a inaugurar o Hospital Central, que será administrado por uma grande rede de hospitais filantrópicos do Brasil. Enfim, que nos orgulha hoje o Mato Grosso, essa nota A, mas ela vem exatamente coroar todo esse trabalho e não é só esse é um ponto importante também, não é uma linha de chegada, né? Na verdade, aí agora o nosso trabalho é de sustentação de longo prazo. E para isso a gente tem que ficar muito atento com as futuras administrações também para que isso seja duradouro. O Mato Grosso não pode mais admitir retrocesso. Secretário, dias atrás, aliás, algumas semanas atrás, nós conversamos aqui no programa com o vice-governador Otaviano Pivetta. E ele falava muito sobre essa questão fiscal, que muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo, justamente elas buscam, olha, o que o governo entrega? O governo entrega esses resultados todos que o senhor mencionou, isso aparece na propaganda, as pessoas veem o resultado, sentem na educação, na saúde, na infraestrutura, em todas as áreas sim que o governo atua. Agora, eu queria que o senhor explicasse assim, como é que foi esse período de 6 anos, porque eu estou citando o Pivetta, que ele falou, olha, foi muito importante essa gestão fiscal. O senhor fez referência, ele também fez. Olha, Mato Grosso tinha lá, não conseguia pagar o custeio, né, o que arrecadava não pagava da porta para dentro. Né, e não sobrava basicamente nada para investimento. Então, como é que foi esse trabalho, que eu imagino que não tenha sido nem um pouco fácil, de organizar isso, sem tributar excessivamente o cidadão, porque não se vê falar disso aqui em Mato Grosso, porque em outros estados, muitas vezes, em países, a gente está vendo isso acontecer no Brasil, e a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. Para você fazer o estado arrecadar mais, você precisa sobretaxar o cidadão, aumentar imposto, aumentar a arrecadação dessa maneira. O que foi feito esse dever de casa para chegarmos nessas condições atuais hoje? Excelente pergunta, Igor. Nós temos 2 grandes pilares de qualquer gestão financeira. É o pilar das receitas, né, do dinheiro que se arrecada, e o pilar da despesa, onde você gasta. Eu sempre faço a referência à casa das pessoas, porque é assim que funciona. Quanto você tem de orçamento familiar, quanto você coloca de dinheiro dentro de casa e quanto você gasta. Com plano de saúde, enfim, com energia, internet, escola, enfim. Isso tem que estar equilibrado. Na medida em que você assume despesas que estão acima da sua capacidade, o que você vai ter que fazer? Ou você vai começar a dar calote, ou você vai ter que buscar dinheiro no mercado, né? Ir lá fazer um empréstimo, e aí você começa a pedalar e entrar numa ciranda financeira, uma ciranda fiscal que em algum momento ou você vai para a insolvência ou você vai quebrar completamente. O Estado não é diferente. O que a gente assistia naquele momento nós tivemos um período que se finalizou lá em 2014, que mexeu muito na receita pública do Estado, dando benefícios fiscais. A memória é fundamental. Eu gosto muito de história, porque a história conta o nosso futuro, o nosso presente e o nosso futuro, né? O presente porque das escolhas que nós fizemos para superar os desafios e o futuro para a gente não reincidir. Mas ali nós temos que lembrar, nós tínhamos no pilar da receita pública benefícios fiscais que foram vendidos, né? Foram comercializados. Empresas que deveriam pagar um pouco mais deixaram de pagar, não para se tornar mais competitivas, mas eles compraram os benefícios. Então, houve uma revisão de benefícios fiscais sem aumentar alíquotas do Estado. Nós continuamos com os mesmos 17%, é a menor alíquota do Brasil, né? Pode pegar aí o ICMS, a menor alíquota do Brasil é a de Mato Grosso. E mais do que isso, nós fomos o primeiro estado em 2021, você vai lembrar, Igor, no final de 2021, nós reduzimos impostos. Nós reduzimos impostos da energia, reduzimos impostos
da telecomunicações, do gás de cozinha. Nós somos o primeiro estado a fazer isso. Aí, em 2022, em julho, que o Congresso Nacional fez ali uma redução grande de impostos estaduais. Então, nós fizemos o dever de casa, eliminando aquilo que era imoral na área da arrecadação, sem aumentar a alíquota para o cidadão. E aí, eu não acredito em ajuste fiscal se não for pela despesa. E aí é um debate importante que está ocorrendo no Brasil hoje. Não tem como você fazer ajuste, você está gastando mal, Igor. Você está lá gastando com um supermercado a mais do que você ganha. Aí você faz o seguinte, cara, eu vou agora fazer um ajuste. Ao invés de você controlar suas despesas para você encaixar naquilo que você ganha, não. Você fala o seguinte, não, eu vou tentar aumentar o meu salário, vou chegar no meu patrão e vou pedir aumento para ele. Cara, pô, peraí, você não está fazendo o dever de casa e vindo aumentar, ou fazer um ajuste pela área da receita pública. Não funciona assim. O Estado, o governo, ele não gera riqueza. Ele extrai da riqueza que as pessoas produzem nas atividades econômicas e da renda do trabalho, né? Ele extrai recursos pelos impostos e administra esses recursos. Então, uma gestão que não é eficiente, o que ela vai fazer? Ou ela vai quebrar, ou ela vai buscar mais impostos. E aí a gente assiste país afora o que está acontecendo. Né? É o que a gente assiste. Então, veja, o que nós fizemos foi aí um forte ajuste fiscal na área da despesa pública. Nós aprovamos uma lei de responsabilidade fiscal que tem uma diretriz fundamental que é 15% de investimento público. Então, quer dizer, nós temos que pegar o orçamento, olhar para o orçamento do ano do Estado, 85% ele tem que arcar. No máximo, ele tem que arcar com todas as despesas de folha de pagamento, de custeio, de energia, de veículos locados, de limpeza, enfim, toda a despesa do Estado tem que caber no máximo em 85% do orçamento. 15% no mínimo ele deve ser para voltar para o cidadão. E como é que volta? Em investimento. É isso que o cidadão quer. É estrada, é ponte, é escola reformada, enfim, são os hospitais que estão sendo construídos. Então, com base nisso, nós conseguimos ali encaixar, né, fazer exatamente os movimentos que precisam ser feitos. Vai aumentar a folha salarial e é um estado que dá RGA. Você vai olhar em muitos estados aí que batem no peito, que estão ali tentando fazer um bom trabalho e não respeitam o servidor como o governo de Mato Grosso respeita. Desde 2022, logo no primeiro ano depois da pandemia que foi possível, nós já começamos a pagar a revisão geral anual, que é a inflação do ano anterior, 22, 23, fizemos em 24, e vamos fazer também agora, já está na lei orçamentária, em 25, quer dizer, mantendo o poder de compra para não ser corroído pela inflação. Fazendo com que tudo isso caiba dentro de uma parte do orçamento e que sobre em relação a pelo menos 15%, e é muito dinheiro, Igor. Nós estamos falando, este ano, 15%, estamos falando mais de 5 bilhões de reais de investimento. É muito dinheiro. Então, assim, se você conseguir ter essa âncora fiscal, respeitar essa âncora fiscal, mantendo ali as demais despesas dentro desse comportamento aí de, no máximo, 85% com essas demais despesas, você vai ter sempre investimentos na ponta voltando para o cidadão. Então, na verdade, é isso. É respeitar as diretrizes que foram colocadas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Diminuímos o número de secretarias, revisamos os contratos, melhoramos a performance de pagamentos. Hoje nós temos licitações, na Sinfra lá faz licitação, tem 15% de desconto em cima de obra pública. Isso é impensável em outros estados. Sem perder a qualidade. Sem perder a qualidade. Você vai ver na ponta, tem qualidade. Então, quer dizer, significa saber o seguinte, o cara entra hoje com uma nota fiscal, né, de prestação de serviço, de uma medição, ele em 7 dias recebe. Hoje não tem um prestador de serviço no estado que fique aí há mais de 15 dias apresentando a nota fiscal do seu serviço ou do seu produto, que não receba. Isso gera um ciclo positivo, a gente também consegue economizar na gestão dos recursos públicos nesses investimentos. A gente consegue fazer mais com menos. Então, essa foi a receita, olhar para a despesa, não olhar, obviamente, olhar para a receita naquilo que precisa fazer sem aumentar impostos. Este é um governo que tem, na economia, ele é liberal, né? Nós queremos diminuir o tamanho do Estado no cangote do cidadão, né? E não fazer uma desregulamentação completa, né? Mas facilitar a vida, porque tem setores que precisam ser regulamentados, mas no limite a gente desregulamentar. Como que funcionava benefícios fiscais até 2017, 2018? Igor, infelizmente você tinha que apresentar projetos, por exemplo, você é empreendedor, quer montar uma indústria em Mato Grosso, você tinha que contratar alguém aqui para entrar com um projeto na Secretaria de Indústria e Comércio. Esse projeto tinha que ser aprovado por um conselho
você, depois uma análise, um conselho. Era uma burocracia infernal. Às vezes demorava 12 meses para você ter seu projeto aprovado. E você, às vezes, com dinheiro já, pagando juros do dinheiro que você pegou no banco para fazer o investimento e não podia, porque você não tinha liberado seu benefício fiscal. Hoje, você faz pela internet. Hoje o cara entra no site da Secretaria de Fazenda ou da SEDEC, verifica lá qual é o benefício fiscal que se encaixa à sua realidade e, consequentemente, ele acessa. Quer dizer, é uma receita que prospera. Deixa eu só interromper rapidamente. O senhor Perfeito. Que a rede está nos chamando para o repórter CBN. E na sequência a gente já volta retomando o seu raciocínio. Repórter CBN, voltamos. Com o Jornal da CBN, 8h37, conversando nesta manhã com o secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso, Rogério Galo. Pedro Panoc, a sua pergunta na abertura deste bloco. Bom dia, secretário. O senhor mencionou a questão da BR-63, né, que em um determinado momento a MTPA assumiu e, de fato, a gente vê ali um trabalho feito que era um sonho de muitos mato-grossenses e a gente vê esse sonho realizado. Mas eu quero também mencionar a ida recentemente do governador a São Paulo na Bolsa de Valores. Daqui a pouco a gente vai ter um leilão importante. Qual que é a previsão de investimento e quão isso é importante para o estado de Mato Grosso, tendo ali o leilão das suas estradas, rodovias ali na Bolsa de Valores, secretário? Excelente pergunta, Pedro. O estado tem 32 mil quilômetros de rodovias estaduais. É o estado que tem a maior malha rodoviária do Brasil. Em 2019, Pedro, nós tínhamos 6.500 quilômetros apenas pavimentados. Nós estamos conseguindo agora terminar 2026, com o mandato do governador Mauro, do governador Taviano, 13 mil quilômetros. Quer dizer, dobramos. Mas ainda restam quase 20 mil quilômetros, Igor, para pavimentar. Então, quer dizer, essas estradas que estão sendo concedidas agora são estradas que estão pavimentadas, mas que o Estado, se tiver que fazer a manutenção delas, o que acontece? Você tem um dinheiro aqui que é finito, é o dinheiro do FETAB, mais aquilo que o Estado consegue colocar do dinheiro de impostos, dos recursos de impostos. Se a gente aumenta a nossa malha rodoviária pavimentada, significa dizer o quê? Que eu tenho que fazer manutenção periódica, porque essas estradas, sobre elas passam toneladas e toneladas e toneladas seja de fertilizantes no período do plantio ou depois de soja e de milho no período da colheita. Então, nós temos que manter. Se a gente não fizer as concessões para manutenção, nós vamos ter que, ao invés de não ter que interromper num dado momento a pavimentação de novas rodovias, e ainda estou mencionando que vão faltar 20 mil quilômetros para pavimentar, para fazer manutenção do que já existe, porque senão você perde completamente aquela infraestrutura. Então, qual é a ideia, né? É fazer, e é isso respondendo ao Pedro, em 30 anos, esse lote de rodovias aí, que serão concedidas, serão mantidas e operadas por um agente privado, que é o modelo que São Paulo adota. São Paulo já tem sua malha rodoviária, toda ela estadual, já pavimentada, e ela é conservada e mantida, as principais rodovias, por concessionárias que cobram o pedágio, mas mantêm as rodovias impecáveis. Então, a ideia é exatamente essa, é que a gente tenha aí nos próximos 30 anos um conjunto de rodovias, nesse caso são sete lotes, investimento de quase 10 bilhões de reais, para que em cada lote desse assuma um parceiro privado que vá cobrar ali numa modelagem muito inteligente, que prevê a modicidade tarifária, mas que a gente tenha ali a manutenção sem que a gente tenha o caixa do Estado prejudicado para a gente continuar o processo de investimento e expansão e pavimentação de novas rodovias. O governador Mauro, ele já está fazendo o projeto, porque isso é muito importante também. O governo que assume, ele tem que ter um caderno de projetos na prateleira, né? Já que a gente tem 20 mil quilômetros por fazer ainda, quer dizer, não dá para chegar e começar a fazer projetos. O ciclo de execução de elaboração, contratação, elaboração, entrega de projetos, licitação de projetos, é um ciclo longo no poder público. Então, nós já temos lá mais de 2 mil quilômetros de projetos de estradas que são estratégicas também já sendo elaborados em análise pela Cinfra, em vários estágios, para que a gente tenha condição de entregar infraestrutura. Cada real investido em infraestrutura volta em 3 em atividade econômica. Quanto mais a gente conseguir melhorar a nossa infraestrutura, mais competitivo vai ficar o nosso produtor rural, porque ele vai gastar menos para transportar o seu produto.
consequentemente vai sobrar mais para o caixa dele e sobrando dinheiro no caixa do produtor, ele retorna isso em mais investimento em área plantada, em produtividade, em tecnologia. Isso ativa ainda mais todo o ciclo de atividade econômica ligada ao agronegócio. Então, essa é uma estratégia do governo. Um governo liberal, ele entende que nós temos que ficar nas áreas essenciais, que é a área de saúde, na área de educação, na área de segurança pública. E aquilo que a gente puder contar com a cooperação de parceiros privados que venham com capital e empreguem ali as melhores técnicas para que o serviço seja bem prestado, é muito melhor. E o nosso ambiente de negócios no estado hoje foi um sucesso, Pedro, lá em São Paulo, na B3. Na quarta-feira o governador esteve lá com toda a equipe da Sinfra, estava muito prestigiada. Eu tenho certeza que nós teremos aí bastante disputa e essas disputas vão se refletir em menor tarifa. Quanto mais disputado for, a tendência é que haja disputa, lances, né, e a gente tem ali a menor tarifa. E isso significa que no final do dia vai sobrar mais recursos no caixa da Sinfra para que a Sinfra tenha condição de fazer mais asfalto, mais ponte e conectar todo esse Mato Grosso com qualidade. Quando o senhor menciona essa questão da tarifa, ali no projeto também está incluso a questão dos pedágios, para que tenha ali um preço coerente, justo? Tem essa previsão também? Sim, é um dos princípios, Pedro, é a modicidade tarifária. Inclusive tem uma previsão interessante nesse caso desse lote, né, de concessões, que é a previsão de estabelecimento de um fundo, né, cujas multas, porque a ideia agora é que seja free flow, né? Você passe, não precisa mais parar o carro para fazer o pagamento do pedágio, né? Então você vai passar, vai fazer a leitura automática do seu veículo, consequentemente, ou você já tem o tagzinho e já cai no seu cartão de crédito, como hoje já acontece, ou se você não pagar, você vai ter que cobrar e pagar no final de um determinado período, né? Ou se você não pagar, aí tem ali uma penalidade. Então isso vai compor um fundo para cada contrato e esse recurso desse fundo pago a partir dessas penalidades daqueles que infringem a lei ali nos pedágios, nesses pedágios que são chamados free flows, né, que não tem a gabinezinha de pedágio, ele se reverte para que haja ali modicidade tarifária, porque é como um condomínio. Você mora em 30 pessoas num prédio. Se você tem lá 20 pessoas que pagam e 10 não pagam, não tem lá o fundo de inadimplência, que você tem aquele que paga uma cota maior para distribuir os preços. É a mesma lógica. Então, para que isso não aconteça, para que fique um pedágio mais caro nessas hipóteses, haverá ali uma também previsão de que haja um fundo, né, a ser coberto com esses recursos para que haja modicidade tarifária, que a tarifa seja a mais módica, a menor possível. E o fato do Estado hoje também estar em boas condições financeiras e a atividade econômica aqui em plena expansão, né, o estado que mais cresce no país, com a menor taxa, maior PIB, com a menor taxa de desemprego, com investimentos públicos já contratados aí, na casa de mais de 20 bilhões de reais, considerando inclusive a ferrovia, a tendência é que haja disputa, né, muita disputa. Quanto mais disputa, menor o preço do pedágio que vai ser contratado. Secretário, ontem o Senado aprovou a reforma tributária. O governador Mauro Mendes já tinha dado várias entrevistas sobre a opinião dele com relação a essa reforma e o impacto que ela pode trazer a Mato Grosso no futuro. Qual que é a sua avaliação e quais são esses impactos aí para o nosso estado? Os impactos são grandes para Mato Grosso. Nós temos que nos preparar, nós temos dito isso. Mato Grosso, a tese de Mato Grosso, ela foi derrotada no Congresso Nacional no ano passado, em 2023, quando se aprovou a emenda constitucional. Nós defendíamos lá que houvesse um outro modelo de transição, que houvesse uma forma de se manter a competitividade dos estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, porque o que acontece com essa reforma aprovada desde o ano passado com a emenda constitucional 132 e agora com a regulamentação dela, que foi aprovada ontem já pelo Senado, a lei complementar que volta para a Câmara só para chancelar e vai à sanção pelo presidente da República, ela elimina
todos os benefícios fiscais que os estados têm baseado no ICMS. E hoje nós temos empresas incentivadas, a nossa indústria aqui no Mato Grosso, ela é incentivada fortemente por benefícios fiscais do ICMS. Hoje a gente tem uma renúncia aí estimada de algo próximo. Quando eu falo de renúncia, é aquilo que deveria entrar no caixa do Estado de ICMS, a gente faz uma conta, deixa no caixa das empresas para que elas fiquem competitivas. Quer dizer, quando a gente fabrica aqui etanol em Mato Grosso, esse etanol, a gente não consegue vender todo ele em Mato Grosso. Sim. Só para as pessoas entenderem, a gente produz 5 bilhões de litros de etanol, de álcool, né? A gente consome 1 bilhão, sobram 4 bilhões. Esses 4 bilhões, nós temos que colocar em outros mercados. A gente tem que mandar para São Paulo, para o Nordeste, e aí tem custo logístico. Então, o que acontece? Nós temos que incentivar para que essa formação de preço, esse etanol, chegue lá em São Paulo em preço competitivo, o Estado dá um benefício, ele deixa de receber o ICMS cheio, integral, ele dá um desconto para que o empresário, né, o empreendedor, ele consiga formar o preço dele e ser competitivo e colocar esse produto nos mercados onde tem grandes mercados, grande potencial de consumo. Isso desaparece, porque nesse tributo não é mais, o Estado de Mato Grosso não vai tributar, como a gente tributa hoje, o etanol produzido aqui e remetido para São Paulo. Uma parte do ICMS fica aqui e a outra fica onde o bem é consumido. E assim eu falo do óleo de soja, da carne de suíno, da carne de frango, da carne bovina, enfim, tudo aquilo que a gente produz em Mato Grosso. Isso desaparece. Uma nota fiscal emitida para uma usina, quando tiver com esse novo tributo aprovado ontem, né, no Senado Federal, o que vai acontecer? Você vai emitir uma nota fiscal, vai para o estado e a cidade onde aquela mercadoria for destinada, onde houver o consumo. Então, o Mato Grosso não tem mais mecanismos para poder fazer a atratividade de novas empresas por meio de benefícios tributários. Aí, o que colocou no seu lugar, Igor? E por isso que é muito importante que a gente discuta isso. Colocou no lugar um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Quer dizer, olha, não vai ser mais pelo tributo, está proibido isso pela Constituição, nenhum estado vai poder mais dar benefícios fiscais para as indústrias, em especial, que são os empregos de maior qualidade, mas você vai poder dar pelo orçamento. Eu vou passar um dinheiro, a União vai te dar um dinheiro, vai colocar no caixa do Estado e você vai apoiar as empresas por meio do orçamento público. Você vai repassar dinheiro para as empresas. Ora, o valor que está previsto a ser colocado lá é de 60 bilhões de reais. Quem coloca? A União. Né? O governo federal vai fazer esse aporte de 60 bilhões anuais. E como é que distribui esse dinheiro? Está previsto lá, 70% vai distribuir por um indicador chamado Fundo de Participação dos Estados. Esse FPE, ele beneficia fortemente os estados do Norte e Nordeste. Por quê? Ele tem na sua composição o PIB per capita invertido, quer dizer, os estados que têm o menor PIB per capita têm a maior participação. Mato Grosso tem uma economia forte e pouca população ainda. Né? Então, significa dizer, nós temos um PIB per capita alto, então a gente recebe pouco, a gente participa pouco desse FPE. 70% dos 60 bilhões, quer dizer, 42 bilhões, serão distribuídos de acordo com este critério. Mato Grosso participa com 1 ponto percentual. Quase nada. E os outros 30% ficou o quê? Ficou para população, distribuir de acordo com população. Mato Grosso tem uma população crescente, mas ainda pequena. Então, quer dizer, nos dois indicadores que foram criados, Mato Grosso participa, nós vamos ter a penúltima menor cota desse Fundo de Desenvolvimento Regional. Nós vamos receber algo em torno dos 60 bi, algo em torno de 1 bilhão de reais. Estados com território menor que o nosso, com população, nem com 20% da população de Mato Grosso, vai receber 70% a mais que Mato Grosso. Tem estados que, com a malha rodoviária de 700 quilômetros, Mato Grosso tem 30 mil quilômetros, 20 mil ainda por pavimentar, vai receber 1 bilhão e 700 mil por ano a mais que Mato Grosso. Quer dizer, nós fomos vencidos porque, infelizmente, nós temos uma bancada parlamentar muito valorosa, mas em número ainda pequeno. Né? Você pega, são 8 deputados federais em 513 e são 3 senadores em 81 senadores. Então, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Goiás, né, que gritou muito também, nós ficamos minoritários, tanto no Senado Federal,
quanto na Câmara. E aí os estados que foram vencedores e vão ter um aumento de arrecadação, então Mato Grosso ele perde porque não tem mais os benefícios fiscais do ICMS para atrair empresas, perde porque o Fundo de Desenvolvimento Regional nós vamos receber a segunda menor cota, quer dizer, R$1 bilhão, menor que estados muito menores territorialmente e economicamente que Mato Grosso, e também perdem em arrecadação. Lembra que eu falei do etanol? Hoje, dos 4 bilhões de litros que a gente remete para outros estados, uma parte disso, desse ICMS, fica para Mato Grosso. A gente arrecada, Igor e Pedro, R$2 bilhões por ano com o etanol que a gente comercializa com outros estados. Esses R$2 bilhões, ele vira pó. Então, o Mato Grosso é um dos estados que mais perde também em arrecadação. Então, veja, a gente tem aí um cenário até 2032 de preparação para essas medidas, né? O governador Mauro está muito atento a isso, então tem medidas de cunho político, nós temos que colocar uma PEC no Congresso Nacional, nós estamos dialogando já para que isso seja feito, para que a gente mude os critérios do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, colocando um terceiro critério. Não estamos contra os dois critérios, FPE e população. O que a gente defende é que tem um terceiro. Olha, seja 65% do FPE, 25% da população, coloca 10% lá, o mesmo critério da Lei Candir, que é a exportação de produtos primários e semi-elaborados, que aí o Mato Grosso participa fortemente desse setor. E quanto mais você exporta grãos, significa que você tem que ter mais dinheiro para incentivar a industrialização de Mato Grosso. Não tem muita lógica com o desenvolvimento regional. Então, Igor, a gente defende que haja um critério a ser colocado por uma emenda à Constituição que distribua esses recursos de modo mais justo. De fato, nós temos aí, eu até falei isso no Senado Federal, numa audiência pública na CCJ 2 semanas atrás, o Congresso Nacional tem um encontro marcado com os estados que ficaram para trás nessa reforma tributária. Então, assim, eu falei dos impactos para o Estado. Do ponto de vista do impacto para a economia, a reforma tributária, sobretudo para um Estado com as nossas características, já estou falando para o setor privado, claro. É uma reforma que entrega simplificação, é uma reforma que melhora o ambiente para os exportadores, porque haverá uma devolução de todos os impostos pagos para os exportadores. Nós vamos ficar muito mais competitivos ainda para colocar os nossos produtos no mercado. Agora, de nada adianta um setor privado e um setor econômico forte se você vai ter um Estado que não vai ter condição e capacidade de financiar políticas públicas, que aí fica com o Estado fiscalmente fraco, financeiramente fraco, inclusive para dar suporte àquilo que nós estávamos falando agora há pouco, que é infraestrutura, né? Então, a avaliação nossa é exatamente essa. Precisamos fazer correções em relação ao que ficou estabelecido para os estados, porque Mato Grosso foi muito prejudicado, e o seu irmão Mato Grosso do Sul. E agora, da perspectiva do setor econômico, me parece haverá uma melhora. E para o cidadão, se preparem o lombo. 28% possivelmente de alíquota, né, que será cobrada, não é brincadeira. E detalhe, calculado por fora. Você vai comprar um óculos, se o óculos custa R$1.000, o imposto é calculado por fora. Então vai ser R$1.000, é o preço do produto, mais 28%. Então vai dar 280, você vai pagar 1.280, né? Então significa dizer que a gente vai ter aí, em alguns setores, sobretudo setores de serviços, né, um impacto de aumento de, enfim, impostos, né, de aumento de carga tributária, né? E em outros, segundo dizem, um alívio, sobretudo aí para o setor industrial, que deixa de fazer o recolhimento antecipado. Enfim, de um modo geral, a reforma ela entrega uma melhora do ambiente, porque o ICMS hoje ele é infernal, tem regras infernais para quem quer empreender no país. Isso nós temos que dizer e reconhecer, é fato, precisava ser reformado, mas a reforma que foi feita, ela criou desarranjos entre os estados, né? Não ficou proporcional, e também criou desarranjos entre setores e também impõe aí uma carga tributária que não será baixa, e as pessoas vão se assustar quando essa alíquota for divulgada. Agora são 8h55, importantes esclarecimentos aqui do secretário de Fazenda, Rogério Galo. Secretário, também um outro ponto para a gente ir caminhando aqui para a reta final, com relação a esse pacote que foi anunciado pelo ministro Fernando Haddad, com relação ao corte de gastos. O governador Mauro Mendes também nominou como, olha, foi na verdade um pacote de corte de receita, não de corte de gastos. Como é que foi a sua avaliação com relação a esse anúncio do governo federal e também os impactos para os estados?
Assim, eu senti ali um certo constrangimento até, né? O governo relutou muito em divulgar. Havia uma cisânia interna no governo muito grande entre a ala fiscal, a ala econômica com a ala política. Então ficaram aí 3 semanas praticamente sangrando, né? Para que houvesse a entrega de uma proposta. Veio uma proposta difícil de ser aprovada, porque atinge setores importantes aí, da economia pública, vamos dizer assim, né, de corporações. Mas, assim, para mim, o mais estranho mesmo de tudo foi ter vindo junto, né, com uma proposta de corte de receita. Né? De fato, parece que é um ajuste fiscal ao contrário. Né? Não que não tenha mérito você fazer uma proposta nesse sentido. Mas o fato é que foi um comunicado estranho. Porque vamos colocar aí, Igor, e é importante dizer, hoje o Brasil, como ele gasta mais do que arrecada de impostos, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir ao mercado e buscar dinheiro, que são as notas do Tesouro Nacional. Né? Você vai buscar títulos do Tesouro Nacional. Então, o Tesouro ele emite um título e busca dinheiro no mercado. Ele empresta dinheiro. O financiamento hoje do Brasil, da República, é baseada não só com impostos, mas também com títulos que são emitidos. Então, financia o mercado. O mercado é você emprestando dinheiro para mim, Igor emprestando para o Galo. Olha, Galo, você tem condição de me pagar? Aí você começa a me observar. Você não vai fazer uma análise da minha vida? Olha, esse cara aí já não está pagando para Beltrano, para Ciclano. Enfim, você vai falar, esse cara não está com uma vida financeira sadia. Você vai emprestar score, dinheiro né? Você vai emprestar dinheiro para mim, Pedro? Uma situação dessa? É o famoso score, né? Que a gente o score. Né? Você vai fazer uma classificação, né? Aí é uma classificação de risco. Aí fala, Galo, olha, se você tivesse numa condição boa, eu te emprestaria por 10%. Como você não está numa condição boa, eu vou te emprestar por 15%. Então, quando você vê a Selic sendo divulgada por 12% e um título do Tesouro Nacional sendo comercializado e o mercado pagando 14,65%, quer dizer, quase 3% acima, qual que é o recado? Há uma desconfiança na capacidade de solvência, de pagamento da República. Aí significa dizer o quê? Você tem que rumar. Galo, eu te empresto. Só que você organiza suas contas. É isso que ele está pedindo. Fala, olha, então o mercado, ele financia o governo. Ele financia o governo. E como alguém que empresta dinheiro, ele tem todo o direito de olhar e falar assim, olha, você vai quebrar. Eu não vou continuar a emprestar dinheiro. Nós tivemos, Pedro e Igor, pela primeira vez, há uns 20 dias atrás, uns 4 semanas atrás, foi colocado, porque todo dia o Tesouro Nacional emite títulos, Sim. Ele paga os títulos que vencem e emite novos títulos e ele vai rolando a dívida. Né? Nós já estamos com quase 80%, quer dizer, 8 trilhões de dívida. Foi o primeiro ano que nós pagamos mais de 1 trilhão de juros apenas. Então, significa dizer que pela primeira vez, por conta dessa desconfiança, o Tesouro Nacional colocou títulos, sabe quanto foi comercializado? 0. Você viu isso aí? Vi. Foi pela primeira vez, ninguém no mercado quis comprar, nem o Igor Tax olhou para aquele título e falou, opa, não vou comprar não. Por quê? Havia uma desconfiança de que, generalizada. Então, como que você recupera a confiança? Com boa gestão fiscal, com equilíbrio fiscal, mostrando que você está praticando atos que gasto não é vida, porque você não tem condição de gastar. Você não queria ter um carro muito melhor, uma casa muito melhor, fazer viagens, todos nós queremos, mas nós temos a nossa capacidade de pagamento dentro do nosso orçamento. Aí o governo quer gastar como se não houvesse amanhã, né? Gerando déficits, né? E, consequentemente, tomando dinheiro emprestado. Uma hora, quem empresta vai falar, eu não empresto mais. E aí vai fazer o quê? Quebra o país? Vai quebrar o quê? Vai deixar de pagar os fornecedores? Vai deixar de pagar os aposentados? Vai deixar de pagar os salários? Vai deixar de repassar para a saúde? É disso que se trata. Por isso que o mercado ele tem uma participação em qualquer economia do mundo e, sobretudo, no setor público, porque ele entrega recursos por meio de financiamento. E é por isso que essa relação ela tem que ser saudável. Só esse aumento de 1 ponto percentual, Igor, significa dizer que, por ano, nós vamos pagar mais 50 bilhões de reais de juros. Tá doido. 50 bi por ano. Esse 50 bi sai de onde? De impostos. Então, significa dizer que o desajuste fiscal, o fato de não se fazer o que precisa ser feito, está custando para todos nós, só nesse ponto percentual da Selic, que aumentou nesta semana, 50 bilhões a mais de juros. Então,
está ficando caro, né, para todos nós essa política, infelizmente, aí, irresponsável. Tomara que o Congresso Nacional, de fato, entregue uma boa reforma e que essa reforma do imposto de renda que nós defendemos, que ela não saia do caixa dos estados, porque parte do imposto de renda, ele é a receita dos estados e dos municípios. Então, assim, o governo também não pode fazer cortesia com chapéu alheio. Então, tudo aquilo que você paga para o servidor e ele desconta de imposto de renda fica no caixa dos estados e dos municípios, é receita dos estados e dos municípios, não sobe para o governo federal. Então, quer dizer, quando ele fala lá que vai isentar quem ganha até 5 mil, significa que esse dinheiro deixa de entrar no caixa dos estados e dos municípios. Então, o que os governadores e prefeitos estão falando é, opa, alto lá, ministro, alto lá, presidente, o senhor quer fazer, nós concordamos que o senhor faça, mas o senhor veja lá que dessa conta aí, quem vai pagar são os estados e municípios. Então é fazer cortesia com chapéu alheio, qual é a compensação que vai ser dada. O ministro Haddad ficou de estudar porque isso não tinha entrado no radar do governo. É brincadeira. 9h01, secretário, obrigado pela sua participação aqui conosco, volte sempre, obrigado pela aula que nos deu aqui nesta manhã. Obrigado, Igor. Obrigado, Pedro. Sempre uma honra estar com vocês aqui. Igor, rapidinho. Claro. Uma última, essa aqui. Tem uns questionamentos sempre quando o secretário vem aqui em relação a pretensões políticas, né? Ah, boa. Como é que é isso? Você tem pretensões para 2026? Como é que tá? Ou se, de repente, uma vitória, vamos mencionar assim, do Otaviano Pivetta, o senhor pretende continuar na Secretaria de Fazenda? Nosso grande projeto é, de fato, reeleger, como o governador Mauro já disse, né, vai ser uma reeleição, porque possivelmente talvez o governador Mauro tenha que se desincompatibilizar, o Otaviano assuma o governo, continuar com o projeto que tem transformado aí Mato Grosso, colocado Mato Grosso numa direção que a maioria da população vê e acredita que está na direção correta. Acho que esse é o principal projeto político, eu como cidadão falando aqui, é que a gente continue nessa direção e que Mato Grosso não caia em mãos erradas. Então, obrigado pela pergunta, Pedro, mas também aí estou 100% com o Otaviano Pivetta. Obrigado, secretário. Agora sim, Pedro? Sim, podemos.